A gente mostrou aqui no programa recentemente um caso que chocou todo o país. No fim de semana, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro invadiu uma festa de aniversário que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e matou o aniversariante a tiros. Esse caso lamentável trouxe à tona a questão da intolerância e da violência política. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a cientista política Ludmila Rosa, que está aqui ao vivo comigo. Ludmila, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um privilégio estar aqui conversando com vocês. E uma pena que a gente tenha que abordar tema tão infeliz, né, para a democracia e para o país nesse momento, Wilker. Muito infeliz mesmo. E para começar, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre como podemos interpretar um acontecimento tão estarrecedor, tão lamentável como esse. Wilker, primeiro que a gente tem que fazer um exercício de não isolar o que aconteceu em Foz do Iguaçu nesse fim de semana. Não é um caso isolado, não é um caso estanque. A gente pode perceber que nos últimos meses nós acompanhamos uma escalada progressiva de violência política, né? Atentatória, sobretudo, a um dos lados que compõe essa, em termos eleitorais, polarização que está colocada para as eleições desse ano. Nós vimos recentemente um drone passando ali por um comício do ex-presidente Lula, jogando dejeitos humanos, depois uma bomba, um artefato caseiro sendo colocado dentro também, no meio de um comício do também ex-presidente Lula no Rio de Janeiro, colocando ali a vida de outras pessoas em risco, a integridade física. Nós vimos que o juiz que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, teve o seu carro atacado por pessoas que, de alguma maneira, estiveram contrárias à decretação de prisão que o juiz fez com o ex-ministro Milton Ribeiro, e assim jogaram ovos, enfim, tintas no carro do juiz, e culminou com esse gravoso assassinato no sábado, uma cena lamentável para todos e todas nós. Imagine você está comemorando o seu aniversário com os seus familiares e amigos próximos no ambiente privado e se deparar com uma pessoa que, por contrariedade aos seus ideais no campo político, chega armado e, enfim, acaba com a vida desse aniversariante. Então, não é um caso isolado, nós estamos vivendo um contexto de agravamento, acirramento dos ânimos, e é preciso, Wilker, que haja um discurso de pacificação. Nesse momento, o Brasil está diante de um dilema, se nós queremos continuar convivendo num ambiente democrático e que, portanto, prega princípios como fraternidade, como respeito ao outro, a tolerância e a convivência pacífica de todos, independente de como as pessoas se posicionam ideologicamente. Ou se a gente quer abrir mão disso tudo e voltarmos à Idade da Pedra, onde todos os problemas se resolviam com base na violência primitiva e instintiva. Wilker? É um caso tão absurdo, acho que chamou muita atenção, né, Ludmila? Porque é um caso, assim, que é uma coisa fora, parece que, da nossa realidade, é fora do racional. E a tendência é que essa intolerância aumente conforme a gente se aproxima das eleições. A tendência é que essas violências elas se agravem na medida em que os líderes, né, os líderes políticos, os líderes da nossa República, do Estado brasileiro, não comecem a pacificar os seus discursos. E agora eu peço até licença para trazer exemplos mais concretos, porque o nosso presidente é uma figura política proeminente, é o presidente da República, e ele é alicerce, né, de exemplo para muita gente no país. Infelizmente, Wilker, o que a gente acompanha é que o presidente, mesmo confrontado com momentos como esse, com tragédias como essa que vitimou Marcelo Arruda, ele não tem uma postura de combater o acirramento dos ânimos. Volta-se a culpabilizar tanto a vítima ou a ideologia que a vítima pregava, confessava. Então, neste momento que a gente espera de um líder político, né, o maior líder da nação, é que haja um discurso veementemente contrário ao uso, à instrumentalização da violência como forma de fazer política, como forma de levar os seus ideais adiante. E a gente não vê isso acontecer, infelizmente. Nós vimos que o presidente Jair Bolsonaro teve todas as chances de pegar
este caso e mostrar a sua grandiosidade, a grandiosidade de um homem público que não quer a barbárie como forma de fazer política. Mas ainda assim, nós vimos nos últimos dias sempre responsabilizando a vítima, responsabilizando os ideais que a vítima confessava ali, ideais ideológicos, né? E também dizendo que há uma posição, né, mais à esquerda, que é o grande perpetrador de violência política no país, quando os números nos relatam o exato oposto disso, né, Wilker? Uhum. Eu estou aqui com os dados de uma pesquisa do Instituto Locomotiva que revelou que 25% dos brasileiros têm alto grau de intolerância política. É muita gente, né, Ludmila, que simplesmente não aceita ouvir a opinião dos outros. A gente pode dizer que essa é uma tendência do Brasil ou é uma tendência mundial, já que a gente também viu casos de violência na última eleição presidencial lá dos Estados Unidos? Wilker, é uma tendência mundial. Professor Levitsky, professor cientista político em Harvard, escreveu recentemente, não tão recentemente, mais um livro icônico que chama Como as Democracias Morrem. Eu até sugiro ao nosso telespectador que seja mais entusiasmado com esse tema, que faça uma leitura muito importante e muito fácil de fazer. Mas a tese central desse livro é que as democracias na contemporaneidade elas vêm sofrendo reveses internos, ou seja, pessoas que alçam ao poder com um discurso de negação das instituições, negação do pacto democrático e civilizatório, elas acabam ali aglutinando o sentimento de insatisfação de muita gente, elas ascendem ao poder e, quando no poder, elas começam a atentar de maneira direta contra as nossas instituições, contra o Estado democrático de direito. E o que está em jogo, Wilker, não é a direita, não é a esquerda, não é se esses polos ideológicos vão continuar existindo ou qual tem prevalência sobre qual. O que está em jogo é justamente a coexistência de todas essas possibilidades ideológicas em que a gente pode, e o direito, de maneira muito livre, de pensarmos diferentes, né, Ludmila? Olha, exatamente. Quero agradecer muito o seu tempo aqui com a gente. Obrigado pela sua participação, por nos trazer tantos esclarecimentos importantíssimos. Espero que as pessoas se atentem a essa questão e se preocupem mais com isso. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Igualmente, abraço.